Eu queria que isso fosse um conteúdo, na verdade, como se fosse, se vocês estivessem sentados na frente da minha clínica, estivessem sentados na frente da minha cadeira de consultório. Opa, voltou. Estivesse sentado na frente da minha cadeira de consultório e eu estivesse conversando com vocês, certo? Então, assim, antes de mais nada, o que eu gostaria de falar com vocês? Sobre os pilares de uma vida saudável, certo? E por que eu digo pilares de uma vida saudável? Porque pilares de vida saudáveis, né, não é uma coisa que depende só de uma situação, certo? Depende de um contexto, tá bom? Então, assim, muitas das vezes, para não dizer em quase todas as elas, por mais que seja nutricionista, atualmente a gente não consegue suprir tudo através só da alimentação. Ela é a base de tudo, certo? Ela funciona para muita coisa, né? Se tu pegar tipo, um arquiteto que vai construir um prédio, ele tem que fazer uma base para o prédio não desmoronar, certo? Mas só aquela base não constrói o prédio. E junto com a alimentação, vem sono, vem exercício físico, vem a suplementação, certo? Uma analogia que eu gosto sempre de fazer, né, principalmente em quadros de doenças intestinais, que eu vou explicar para vocês justamente, é o único slide que eu, na verdade, coloquei aqui uma imagem ilustrativa para facilitar, porque essa imagem está na minha cabeça, mas provavelmente não está na maioria de vocês, é que só suplementação não vai servir. Por quê? Imagine agora, olha ao redor de vocês, na sala, no quarto, não sei onde é que vocês estão. Imagine que estourou um cano, certo? E quando estoura esse cano, começa a sujar tudo, 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 absolutamente tudo. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pensa. Tapar o vazamento, certo? Parar de sujar a sala. E aí que é onde entra a alimentação. A gente para de sujar aquilo. Só que muitas das vezes o que a gente precisa fazer? Contratar uma faxineira, comprar produto de limpeza. E aí que começam a entrar as demais coisas. A suplementação, o sono, certo? E aonde eu quero chegar com isso, com vocês? Eu quero praticamente ensinar vocês, né, a ter todo esse autocuidado. Porque tem muitas das coisas que eu vou falar aqui que, de repente, não precisa ter um custo financeiro alto, certo? Vocês podem simplesmente, vou dar um exemplo, quando tu vai pra praia, tu pega a vitamina D, um sol, que é de graça. Da mesma forma que você bota os pés na areia, que você tem um contato com o mar, tem um contato com a natureza, meu, que tem casa de campo, que tem fazenda, quem tem casa na praia, poder colocar os pés na areia, ter um contato com o mar, ter um contato com a natureza, isso é uma forma gigantesca de a gente diminuir a inflamação, cascata de citocina pró-inflamatória, melhorar o sono. Só pensa quando tu vai pra praia. Tu sente melhor, tu dorme melhor, a pele melhora. Por quê? Porque melhora todos esses parâmetros. É um contato nosso com a natureza que é como se nós doássemos elétrons para a Terra e a Terra doa para a gente. E a gente tem diminuição dessa inflamação, certo? Então ela pode servir para diversas funções também. Tratamento de doença autoimune, e por aí vai, certo? Então, assim, antes da gente começar tudo, eu pedi até para a equipe enviar para vocês, né, perguntas em relação a sintomas. E o que mais apareceu para mim, né, que também corroborou com aquilo que eu vejo atualmente no instituto, é problema intestinal, é problema do sono e é indisposição, tá? E vou até pedir, Isaac, coloca a imagem do sistema gastrointestinal, que eu só quero que as pessoas comecem a entender, né, a parte gastrointestinal, né, que é tão importante, vem sendo dita como o segundo cérebro, vem sendo uma das principais queixas no consultório, tá? Questão de pessoas com refluxo, com azia, com pigarro, um gosto amargo, metálico, meio residual na boca, gases, estufamento, constipação, inchaço. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã com a barriga chapadinha assim e no final do dia tá meio estufada? Então, é um sinal de desbiose intestinal. Então, assim, eu quero que vocês olhem para essa imagem, tá? E prestem bem atenção ali na região da boca, certo? Ali a gente acaba mastigando a comida, ela desce pelo esôfago e chega no estômago. No estômago, a gente vai começar a liberar o ácido clorídrico para fazer a digestão. É o local mais ácido do corpo. Lá, para realizar a digestão, fica um pH médio de 2. Variante de 1,5 a 2,5. Médio de 2. Perfeito? Tanto que, assim, é um local tão ácido, mas tão ácido, que a nossa mucosa gástrica, ela se renova a cada 24 horas. Porque aquilo corrói. E, repito, é o único lugar do nosso corpo que vai ter um pH para gerar essa acidificação, certo?
E o que eu quero que vocês entendam nesse contexto? Se vocês olharem ali na parte finalzinha inferior do estômago, ali onde está encostando o pâncreas, onde começa aquela curvinha, a gente tem uma válvula que se chama válvula pilórica. Essa válvula pilórica, ela fica fechadinha e só vai se abrir quando atingir um pH médio de 2, certo? E o que acontece nas pessoas que têm refluxo, que têm azia, que têm pigarro, que têm um gosto amargo metálico na boca, uma pessoa que vai ter náusea depois que come, que vai ter aftas, ela tem uma hipocloridria, que seria uma baixa produção de ácido gástrico, certo? Salva raras exceções das pessoas que ficam longo tempo de jejum e têm refluxo, daí é uma reação histamínica, normalmente por micotoxinas, tá? Em proveniente de café moído de má qualidade, de farináceos, de grãos armazenados de uma forma não correta, certo? Mas, enfim, 99% das pessoas têm hipocloridria, que é a baixa produção de ácido gástrico. E aí, o que vai acontecer? A comida vai chegar no teu estômago e tu vai começar a liberar esse ácido clorídrico, certo? Só que como essas pessoas têm uma hipocloridria, repito, baixa produção de ácido gástrico, a comida chega no estômago e aquela válvula pilórica nunca vai se abrir. Então isso vai enchendo, até que começa a bater ali na divisa do estômago com o esôfago, certo? E é onde a pessoa começa a ter esses sintomas. Começa a ter refluxo, começa a ter azia, começa a ter pigarro. Aqueles Dexilante, esomeprazol, meprazol, pantoprazol, esses prazóis da vida, né? O que eles fazem? Eles alcalinizam mais o estômago e anestesiam o esôfago. Então, quando o médico te passa isso, por 21 dias, tu só não sente. Seria como se, por exemplo, você fizesse um corte na pele, né, bem profundo, em vez de eu higienizar, dar ponto e tentar gerar uma cicatrização nisso, não, eu só te desse uma anestesia e te mandasse para casa. Não faz sentido. Por quê? Porque tu só não está sentindo, o processo está tudo ali não inibe uma infecção, por exemplo. Da mesma forma, a questão do estômago, tu deixando o estômago mais alcalino, o que vai acontecer? Imunidade baixa, certo? Porque o estômago tem um pH tão ácido justamente para combater as bactérias. Gente, quem aqui teve infecção por H. pylori, por exemplo, é baixa produção de ácido gástrico. É uma hipocloridria, certo? Da mesma forma que tu deixando esse estômago alcalino, o que vai acontecer? Carne é o alimento que mais precisa de acidificação, tá? Então, assim, não por coincidência, os 3 nutrientes mais afetados quando a gente tem uma hipocloridria, quais são? B12, B9 e ferro, tá? Ou seja, carne bovina e fígado, órgãos, que é uma coisa que estava no nosso contexto evolutivo, tá? Então, assim, tô afetando a absorção desses 3 nutrientes, o que vai acontecer? Hipotireoidismo, por exemplo. Quantas pessoas me relataram hipotireoidismo? Quantas mulheres chegam no instituto, sentam na minha frente, queda de cabelo, unha fraca, mão em pé gelado, constipação, porque vai faltar T3 na parte gastrointestinal, inchaço, edema, principalmente na região do rosto, né? Sintoma de hipotireoidismo. E às vezes não tem que dar T4, T3. Não tem nada errado também em dar, mas às vezes é deficiência de ferro. Ferritina baixa, ferritina tem que estar acima de 75, pelo menos. Certo? Porque se falta ferro, T3 não é receptor. B12 e B9, outros 2 nutrientes, participam de forma crucial no ciclo do metilfolato, no nosso sistema nervoso central. E o que vai acontecer se falta esses 2 nutrientes? Homocistina aumenta, pode ter trombose. É um dos motivos do anticoncepcional causar trombose. Por quê? Depleta B12 e B9. Pode faltar também para a formação de melatonina, de serotonina. Fica mais ansiosa, mais estressada, dorme pior, certo? Fica com maior irritabilidade. Tudo isso por um problema gástrico. E se manifesta no sistema nervoso central. Vocês conseguem perceber aonde começa a entrar essa questão dos pilares saudáveis? Enfim, quando vocês estão aí de novo tendo esse problema, o corpo começa a entrar numa situação de alarme, certo? E entrando na situação de alarme, o que vai acontecer? Ele começa a liberar a comida de forma gradual, porque fala assim, pelo amor de Deus, libera que eu não vou dar conta, eu vou morrer. E aí começa a passar a comida toda mal digerida para o intestino delgado. E o que vai acontecer no intestino delgado? Um local que era para acontecer boa parte da absorção, proteínas, gorduras, carboidratos, né? Boa parte de tudo isso devia ser absorvido ali. Por quê? Ia digerir no estômago, o pâncreas ia liberar enzimas pancreáticas, o intestino delgado faz a absorção. E lá no intestino grosso,
era para chegar só um pouquinho de fibra, quase nada de aminoácidos, de lipídios, né, gorduras. E aí, como não digeriam em cima, no intestino delgado, no roxinho ali, não absorve. E aí, aonde ali tá, para mim tá laranja, o intestino grosso, né, vai chegar um monte de comida mal digerida. A partir daí, o que vai acontecer? Fermentação. Porque se não digere, não absorve, o intestino grosso fermenta. E aí começa a ter gases, estufamento, inchaço abdominal. E, de novo, é aquela pessoa que acorda com a barriga chapadinha aí no final do dia. Ela tá inchada, né? A questão dos gases, por que eles fedem? É putrefação, bactérias predominantes como cadaverina. O nome já diz, cadáveres, são bactérias proteolíticas, porque não digeriu bem as proteínas, e aquilo ali chega íntegro no intestino, tem que ficar fermentando para tentar digerir, né? Então, assim, criança, por exemplo, autista, exemplo clássico. Pergunta para uma mãe que tem uma filha ou um filho autista, às vezes ela tem que pegar a fralda e jogar fora de casa, porque fede muito, porque putrefação, bactéria, cadaverina, certo? É por causa de uma desbiose, de uma inflamação intestinal exacerbada. E qual que é o problema de estar gerando essa inflamação? As tight junctions, que são as zonulinas do nosso intestino, elas são assim fechadas. Então, a partir do momento que tu começa a inflamar elas, o que vai acontecer? Elas começam a abrir. Então, tu começa a ter uma porosidade intestinal, uma inflamação intestinal, tá? E aí, o teu intestino, antes que era um balde, vira uma peneira e começa a passar coisa que não deveria, certo? E qual que seria o problema disso, né? De forma aguda, o corpo passa, sei lá, um pedacinho de proteína e o corpo vai lá e destrói. O sistema imune, no caso, é acionado e o corpo destrói. De forma crônica, existem certas coisas, como, por exemplo, a gliadina, que é uma das proteínas do glúten, ela tem uma estrutura muito similar às proteínas da tireoide. De forma aguda, destrói a gliadina. De forma crônica, começa a destruir a proteína da tireoide. Bum, hipotireoidismo de Hashimoto. Isso pode ser qualquer doença autoimune. Esclerose múltipla, lúpus, psoríase, artrite, enfim, qualquer doença autoimune, né? A larga maioria começa no intestino, para não dizer quase todas, certo? Então, assim, outro porém, mulheres, algumas vão relatar aqui, né? Até homens, na verdade, que tem edema, que tem retenção, que tem inchaço. Isso pode ser outro sinal também de permeabilidade intestinal. Por quê? Né? Isaac, pode voltar para a tela normal. Porque pode ser esse sinal de inflamação intestinal. A partir do momento que tu começa a ter esse intestino, como eu falei, mais poroso, começa a passar não só esses pedaços de comida que podem gerar uma doença autoimune, mas toxinas, químicos, certo? E assim, analogia para facilitar o compreendimento, tá? Vamos pensar numa praia lotada de gente, lotada. Seja Copacabana, seja Balneário Camboriú, seja onde for, uma praia cheia de gente, tá? Se a gente for na beira, na água, e pegasse uma amostra dessa água, um copinho, ia ter um acúmulo grande de toxinas, por protetor solar, por maquiagem, ou por alguma coisa que caiu lá no meio do oceano, e o oceano jogou para a periferia. Ele expandiu, ele tentou diluir isso. E nosso corpo faz a mesma coisa. A partir do momento que tu começa a ter muita toxina dentro do corpo, tu começa a diluir isso. Tu começa a jogar para as periferias. E aí a larga maioria das pessoas não pratica atividade cardiovascular, não faz uma sauna seca, porque sauna úmida tem cloro e desregula a tireoide. Né? A pessoa não transpira mais. E aí ela começa o quê? Edema, inchaço, ou até mesmo por falta de desidratação. Quem bebe pouca água, não vai transpirar. Certo? E aí tu começa a ficar retido, começa a ficar inchado. Isso é acúmulo de toxina, certo? E aí entram as estratégias. Cetogênica pode ajudar por baixar a insulina e aumentar a diurese. Sauna seca, como eu comentei, pode ajudar, né? De novo, já mais úmida por causa do cloro. Jejum pode ajudar. Mas existem muitas coisas, muitas pessoas, na verdade, que vão precisar de quê? De detox, de homeopáticos, por exemplo, né? Que vão auxiliar demais nesse tratamento, certo? Outro problema de uma inflamação intestinal, questão do sono. Aí a gente já começa a pensar em outro pilar da vida saudável. Sono, se você não dorme, você não tem saúde. Me desculpa. Tá? E a ideia é, Léo, que diabos o intestino, né, vai influenciar no sono? Uma coisa tem a ver com a outra. Então, assim, para a formação da melatonina, tá, que é o nosso hormônio do sono, o aminoácido principal, né, o precursor dele é o triptofano, tá? Só que o triptofano, ele precisa ser convertido em 5-HTP para chegar no sistema nervoso central. Quando tem uma inflamação intestinal,
esse triptofano, ele não consegue ser convertido em 5-ATP para virar melatonina. Ele acaba indo para as outras duas vias, via do ácido quinurênico e via indol. Tá? Não precisa se apegar nos nomes, galera. Isso aqui eu só tô falando em termos talvez um pouquinho mais técnicos, porque eu sei que tem profissionais aqui, porque eu sei que tem médicos, tem nutricionistas, que tem pessoal na parte odontológica, mas não tem como eu não falar isso, porque senão daqui a pouco vão falar assim, esse moleque tá inventando tudo. Então, assim, estimula muito essas vias, ácido quinurênico e indol. E qual são o problema de estimular essas duas vias? Vamos lá. Imagine que vocês têm 3 ruas para ir para casa, certo? Do nada tem um acidente em uma. Vai gerar trânsito nas outras duas, certo? É mais ou menos isso que acontece. A partir do momento que você inibe uma via, por causa de desbiose e inflamação, tu começa a ter trânsito nessas. E aí tu começa o quê? Dificultar a sinapse do neurônio, dificuldade de concentração, dificuldade na memória. Tu começa aí, consequentemente, ter menos triptofano para formação de serotonina, dopamina, melatonina. E aí, de novo, estresse, ansiedade, dificuldade no sono, certo? Tudo isso por uma inflamação intestinal, certo? Às vezes a pessoa, de novo, não tem dificuldade para dormir, ou acorda cansada, fica levantando no meio da noite. Isso pode ser um problema que, na verdade, é no intestino. Existe algo errado em suplementar uma melatonina? Existe algo errado em suplementar um magnésio? Jamais. Jamais. Mas, muitas das vezes, eles não vão ser algo que a pessoa vai ter que utilizar para sempre. Obviamente, com o passar da idade, de repente uma pessoa de 40, 50 anos, talvez a pessoa tenha que usar melatonina para o resto da vida. Porque a pineal não funciona mais de forma adequada a produzir isso. E talvez seja necessário. Mas muitas das vezes vai ser só passa um nutrientezinho de forma de suplementar, um nutracêutico de repente, e melhora o intestino. Essa pessoa volta a dormir e volta no consultório e fala assim: meu Deus, Léo, tu é um anjo. Minha vida melhorou 1000 vezes com suplementação. Certo? Da mesma forma que, outro exemplo, ó, em relação a essa questão do triptofano, tem muito médico que, tá dormindo mal, toma 5-ATP e joga tudo via oral. Isso vai para o intestino, vai tudo para a via do ácido quinurênico e indol. A pessoa começa a suplementar triptofano e fica mais ansiosa, mais estressada, justamente por causa disso, da desbiose intestinal. 5-ATP em pessoas com desbiose intestinal tem que ser sublingual. Ponto. Acabou. Acabou. E aí a pessoa começa a dormir mal. Não só. O intestino é uma dos fatores, né? Mas vamos lá. Excesso de cafeína para tomar tarde, né? Por quê? Cafeína é metabolizada no citocromo P450 no fígado, que é onde é metabolizada a vitamina D. Então, você está metabolizando cafeína, não metaboliza melatonina, por isso tem muita pessoa que dorme, não dorme porque toma muito café. E mesmo que você, na verdade, fale, eu tomo um cafezinho antes de dormir, vai ter atrapalhado, tu vai estar acordando cansado, vai estar sendo dificuldade de produção de melatonina, tu não vai estar acordando do jeito que era para tu acordar, tu vai estar secretando cortisol ao longo que tu vai estar dormindo, certo? Isso vai prejudicar a pessoa que ronca, a pessoa que tem essa apneia obstrutiva do sono. O que é isso? Cortisol de madrugada. É cortisol, é o corpo entrando numa situação de alarme quando era para estar descansando. Por isso que a pessoa que ronca acorda cansada, podre. Obesidade é um fator disso, inflamação, vai estar secretando esse cortisol também, certo? E aí, qual que é o problema, na verdade, da gente dormir pouco? Dormir pouco aumenta a resistência à insulina de forma aguda. Se você dormir umas 4 horas de uma noite por dia, no outro dia tu acorda com uma sensibilidade à insulina de praticamente um diabético. Tu aumenta a resistência à leptina e estímulo de grelina. Léo, fala no português para mim. Leptina, hormônio da saciedade. Grelina estimula a fome. Ou seja, tu tem uma resistência à leptina, tá? Então tu fica menos saciado e estimula a grelina, sente mais fome. Ou seja, insulina que é o principal hormônio por acúmulo de gordura, tá? Então tu tem uma resistência a ele, tu acumula gordura mais fácil, tu sente mais fome e menos saciado. Dormir pouco é o acúmulo, a causa para obesidade. É uma das principais queixas, uma das principais causas. Dormir pouco faz o quê? O teu corpo acumular beta-amiloide no sistema nervoso central. Para quê? O que isso pode causar, Léo? Alzheimer. A gente pode ter Alzheimer porque não dorme. Você consegue perceber o quão gritante pode ser isso? Uma pessoa de, sei lá, de 60, 70 anos que está com Alzheimer, que precisa passar o resto dos seus 15, 20 anos dependente dos filhos, de cuidador, alguma coisa, poderia ter prevenido isso se tivesse dormido melhor. Você consegue como algumas coisas são simples? Né? Outra, essa questão da fome, por exemplo, um exemplo clássico. Vamos pensar aí todo mundo, última vez, ou sabe, em torno dos seus 20 anos, quando ia para festa, bebia, dormia pouco, enfim.
E no outro dia, o que dava vontade de fazer? Comer porcaria. Se entupir de comida. O quê? Dormia pouco. Cortisol alterando. Alteração da adrenal, porque também quando tu altera a adrenal por dormir pouco, tu começa a dificultar a chegada de neurotransmissores, de dopamina, serotonina e por aí vai. Vai aumentar esses craving, esses desejos por doces. Tudo por dormir mal. Tu pode ter hipotireoidismo por dormir mal. Por quê? Quando dorme pouco, a gente altera a adrenal, né? E alterando a adrenal, a gente vai alterar a tireoide. Então, assim, de novo, entra naquela questão. Léo, existe algum problema em utilizar T4, T3, qualquer coisa do tipo? Não, não tem um mínimo problema. Mas, na larga maioria das vezes, hoje, pelo menos os pacientes que chegam para mim, né, eles têm hipotireoidismo por adrenal desregulada, por dormir pouco, por não dar os nutrientes adequados para a tua adrenal. Tu precisa de colesterol para a tua adrenal funcionar. Sem colesterol, tu não consegue formar cortisol, não consegue formar progesterona, não consegue formar estrogênio, não consegue formar todos os hormônios esteroides necessários, noradrenalina, por colesterol baixo. Para quem me acompanha, né, sabe, para quem lê o e-book mesmo, sabe, colesterol baixo adoece. O colesterol é um dos nutrientes mais cruciais para a vida. O colesterol para a síntese de vitamina D, quando a gente capta a vitamina D do sol, uma molécula que leva para o fígado para passar pela primeira reação é a 7-hidrocolesterol. A gente precisa de colesterol para o sistema nervoso central. 2/3 do nosso cérebro é lípide, ou seja, 2/3 do nosso cérebro depende de gordura. Nosso cérebro produz o próprio colesterol, de tão importante que ele é. A gente precisa de colesterol para a formação de ácido biliar, ou seja, para formar a bile, para absorver a vitamina A, D, E e K2. A gente precisa de colesterol para a bainha de mielina. A bainha de mielina que compõe os neurônios depende de colesterol. Sem colesterol, tu começa a ter demência, tu começa a ter Alzheimer, tanto como os colaterais da estatina. Tu começa a ter dor muscular, porque falta hormônio esteroide para isso, certo? Colesterol é crucial para a vida. Colesterol é anti-inflamatório, tá? Você deve estar se perguntando, mas as doenças cardiovasculares e tudo mais. Assim, vamos lá. Existe colesterol total no exame de sangue, quanto mede, HDL e LDL. O LDL, que é dito como ruim, né, e o HDL é dito como bom. E pasmem, o LDL tem tipos bons e ruins. O HDL tem tipos bons e ruins. No sangue, tu mede todos eles. E dito mais, o LDL, que é dito como ruim, existe 11 subtipos. 9 são benéficos. Como que alguém pode estar partindo do pressuposto, já que mais de 2 vezes do que tu mede no sangue, existe a probabilidade de ser benéfico e não maléfico? Como que tu parte do pressuposto que é maléfico? Da mesma forma, o HDL. HDL acima de 100, por exemplo, tirando atletas ou pessoas que praticam muito exercício físico, é um sinal de disfunção metabólica, por exemplo. E não necessariamente é bom. Não necessariamente não é bom, na verdade. Tá? Porque assim, quando tu tem uma lesão no vaso, na questão de parte inflamatória, digamos assim, imagina que aqui está a tua artéria. Então, aqui começa a bater algumas partículas desse LDL que é maléfico, que é pequeno e denso devido à oxidação e inflamação, tá? Óleo vegetal, ultraprocessado, soja, milho, canola, algodão, girassol, açúcar, tabagismo, certo? Isso gera o quê? Inflamação, aquelas margarinas, farináceos, e aí oxida essas partículas de LDL. E, consequentemente, elas ficam pequenas e densas, em vez de ficarem grandes e flutuando pela corrente sanguínea, como as outras 9 benéficas ficariam, e começa a bater aqui, ó, e lesionar. E aí vem outras moléculas de colesterol como efeito reparador. O colesterol é anti-inflamatório. Só que daí a pessoa tá toda hora tendo maus hábitos e vai batendo, toda hora. Oxidando, inflamando. Vai toda hora vindo partículas de colesterol para desinflamar isso. E aí a lesão não é nem no meio da artéria, tá? É na parede do endotélio. E vai comprimindo, como se fosse comprimindo um cano. E uma hora a pessoa pode ter um infarto. Só que se ela não tivesse oxidação, inflamação, não ia acontecer nada. Eu tenho 350 de colesterol e tô feliz da vida. Meu score de cálcio é zero. Zero. Score de cálcio é o padrão ouro para
para doença cardiovascular. Ah, Léo, por que os médicos não falam isso? Porque estatina causa calcificação da artéria. Ele aumenta o score de cálcio. A medicação mais vendida no mundo pode causar doença cardiovascular. Estatina é um veneno. Veneno. E passam para doença cardiovascular. Para que vocês não sabem, tanto que essa questão de limite de colesterol não tem nenhuma base científica. O colesterol antes era 240, alguns anos atrás, depois baixou para 200. Por quê? Uma mesa de experts, né, foi montada e decidiram baixar para 200. Desses 9, 8 recebiam não sei quantos milhões de dólares de indústria farmacêutica. Mais de uma empresa. Porque daí baixando de 240 para 200, eles vão incluir não sei quantos bilhões de pessoas pelo mundo como recomendação de prescrição de estatina. Olha que absurdo. Que absurdo. E culpar o colesterol por isso é a mesma coisa que, sei lá, imagina que vocês estão andando aí na rua principal da cidade de vocês, né? Aí vocês estão andando pela rua tal, e vocês veem um incêndio. Aí vem os bombeiros apagando o incêndio. Certo? Aí toda vez que vocês andam na rua, vocês veem um incêndio. E aí vocês concluem que são os bombeiros que estão causando incêndio. Não, pelo amor de Deus. Eles estão no processo, eles estão querendo apagar esse transtorno todo. Eles não são culpados. Ficam olhando para o lugar errado e foca. E estão há 70 anos tentando provar que colesterol faz mal e não consegue. Desafio. Alguém aqui nessa aula, manda para médico, manda para o teu cardiologista, seja o que for. E mostra um estudo mostrando causalidade que colesterol causa doença cardiovascular em seres humanos, né? Senão, daqui a pouco vem um estudo de rato em coelho, porque foi assim que surgiu lá na década de... Foi 1920, que alimentaram coelhos com azeite diluído em colesterol. Coelho herbívoro não metaboliza colesterol. Vai ter infarto, é óbvio. Não precisa ser inteligente, precisa só pensar um pouco nessa questão. Mas vamos lá. Voltando à questão do sono, eu acabei até me perdendo. Então, assim, não só o colesterol, né? Mas tem outras coisas que vão funcionar para, por exemplo, fornecer os nutrientes adequados para a glândula adrenal. Então, assim, vitamina C, por exemplo. Vitamina C é o primeiro antioxidante que se esgota quando a gente tem uma fadiga adrenal, que a gente chama assim, né? Então, assim, a glândula adrenal começa a ter cortisol baixo. Ela secretou tanto cortisol, a pessoa via estressada, trabalhando, do nada ela vem uma fadiga extrema, cansaço, acorda cansada, fica cansada o dia inteiro, a noite piora, né? Isso é um sinal de problema adrenal. E a gente consegue, às vezes, ver ou pelo cortisol baixo, cortisol salivar, tá? O exame de cortisol salivar é muito bom para isso, mas como também nível de vitamina C. Às vezes a pessoa tem vitamina C baixa, e é muito comum hoje as pessoas terem vitamina C baixa, né? Porque a ingestão é baixa, tá? 2 limões pode conseguir? Em condições normais conseguiriam, só que em virtude do estresse diário, seja por trabalho, seja por faculdade, seja por relacionamento, seja por exposição a toxinas. Pô, eu moro em São Paulo, gente. O meu corpo tem um estresse diário por poluição eletromagnética, por questão de poluição no ar. Ele está vivendo um alarme. A minha suplementação de vitamina C faz necessária, né? E de preferência, tá? Vitamina C lipossomada, para conseguir entrar no interior da célula. Porque nada adianta ter vitamina C no sangue, no plasma, sendo que eu não vou ter ela dentro da célula. O mais importante é, justamente, dentro da célula. Assim como outras coisas, por exemplo, que podem funcionar. Ashwagandha funciona muito bem, rhodiola, rosa, esses dois adaptógenos funcionam muito bem. A L-tirosina também vai funcionar muito bem para isso, certo? Aí, por exemplo, a pessoa vai lá com por exemplo, tireoide está desregulada junto. O que dá para entrar? Putz, se não tiver um Hashimoto, dá para entrar com iodo. Se tiver com Hashimoto, não entra com iodo, mas entra com selênio, entra com zinco. A L-tirosina de novo. Se tiver com deficiência de ferro, entra com ferro. Mulheres é muito comum. Geralmente a gente faz ferro endovenoso, certo? O ferro dela não tá tão baixo e ela tá com refluxo. Putz, é só melhorar a parte gástrica que vai melhorar, não precisa botar ferro na veia da mulher. O que eu tô querendo que vocês enxerguem é que tudo tá muito interligado. Uma coisa vai levando outra. É uma bola de neve por completo, certo? E muitas das vezes, exame de sangue não vai conseguir diagnosticar isso. Tu tem que ter o feeling, tu tem que parar de tratar tanto número e começar a tratar a pessoa.
Na hora que eu tô olhando, eu tô aqui olhando para vocês, certo? Imagina que vocês estão sentados na minha frente, na minha cadeira no instituto. Eu não quero tratar o número. Ele é importante para me basear? Sim, ele é importante para me basear. Ele serve como um norte. Mas eu quero tratar você, ser humano, pessoa. Até porque exame de sangue, se a gente for parar para pensar, ele estabelece onde 95% da população fica. Então aqui, 95% das pessoas, 2,5 para cá, 2,5 para lá. O que ele estabelece? A normalidade. A normalidade de uma pessoa doente, uma sociedade doente, na verdade, né? Porque se a gente pensar quem são as maioria das pessoas ainda que vão fazer exame laboratorial, porque cada laboratório tem sua diferença, porque pessoas distintas vão, mas são muito próximos. Por quê? São pessoas doentes. Numa sociedade doente, a normalidade está doente. E num laboratório onde tem mais pessoas doentes ainda, se basear por isso, é se basear ainda mais por pessoas doentes. É loucura. É insano. Isso não é tratar o indivíduo. Isso não é questão da saúde mesmo. Vou dar saúde para o meu paciente. Não, tanto que assim, me responde aí vocês, quantos de vocês vai no médico, ele olha página, não, tá tudo ok. Não, doutor, mas eu tô me sentindo cansada, indisposta, meu cabelo não para de cair. E aí? Não, tá no valor de diferença, tá ok, vai para casa. Isso aí é coisa da tua cabeça. Isso aí é coisa da tua cabeça. Porra, não vou julgar, às vezes, eu não estou dizendo também que os médicos, a maioria das vezes, os nutricionistas fazem isso de má índole, né? Mas às vezes é por ausência de conhecimento. Por quê? Porque eles foram manipulados na faculdade. Quem que patrocina congresso de nutrição? Quem patrocina congresso de medicina? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia. Tu acha que eles vão querer falar de vitamina D? Tu acha que eles vão querer falar de fitoterápico? Tu acha que eles vão querer falar de nutracêutico? Pelo amor de Deus, eu tava com uma paciente deprimida, mas deprimida, fadigada. Ela chegava assim, Léo, pelo amor de Deus, tu me passa as coisas e eu não consigo seguir. Tá ali, tá perfeito. Eu não consigo seguir. O que é isso? Eu consegui seguir por 2 semanas, tava me sentindo bem. Nada desandou. E a paciente chorando, né? E aí eu fui investigar algumas coisas, fui perguntando para ela, toxoplasmose, verme de cima do nervo central. Da mesma forma, eu pedi um exame, olhei o eosinófilos dela, alteradíssimo, verme. Fiz uma desparasitação nela, passei um toxoplasmino, que é um homeopático para toxoplasmose. Deu 2 semanas, ela mandou um áudio praticamente chorando, falando assim, Léo, pelo amor de Deus, meus sentimentos de medo, meus sentimentos de depressão, essa angústia que eu tinha no meu peito, tudo sumiu. Eu já tive paciente, e eu posso afirmar isso, que, na verdade, eu não vou revelar o nome aqui, mas uma pessoa muito próxima a mim, uma pessoa, assim, que eu mato e morro por ela, né, que estava com pensamento suicida. Era verme, desparasitação e toxoplasmose. Deu 1 mês. Me ligou, falando que tinha sumido e tal. Tava até com uma tremedeira aqui, no olho, mexendo assim, toxoplasmose. E aí, tu acha que vão ensinar isso? Homeopatia no Congresso de Medicina de Nutrição? Placebo, entre aspas, né? Vai falar sobre antidepressivo, vai falar sobre ansiolítico, né? Porra, mano! Como é que você acha que vai ser lucrativo um frasquinho ali de toxoplasmina de, sei lá, 70 pila, 90 reais, não lembro agora de cabeça? Ou tu acha que vale mais a pena, que vai tratar, que vai curar a pessoa? Ou tu acha que vai valer mais a pena passar um ansiolítico, um antidepressivo, que essa pessoa vai gastar sei lá quantos reais por mês, vai tomar todo dia pro resto da vida? Porque o que acontece às vezes? Porra, pega assim, saúde integrativa, de forma geral, né? Às vezes tem paciente que eu chego e passo, desparasitação, passar detox, corrigir adrenal, sono e tal, e vai uma boa quantidade de fórmula, né? Vai uma quantidade grande. Só que isso não é para sempre, né? Por quê? Porque a gente trata. Então a gente vai passando algumas coisas e fala assim, tá, beleza. Depois de 2 meses, vamos tirar isso e isso. Não, beleza, tô sentindo bem. Vamos tirar essa terceira aqui. Opa, sono piorou. Volta ela. Vamos ver como é que vai reagindo. Para quê? Para daqui a um tempo, a pessoa tá curada e ela tá tomando uma coisinha ou outra para melhorar o sono, para ela tomar um adaptógeno de manhã para acordar melhor, né? Ou de repente, putz, a pessoa tem histórico de doença estomacal, então tomar um enzima digestivo com cloridato de betaína. Às vezes um aloe vera ela vai ter que manter,
Por quê? Porque é o elo fraco dela. Se eu pegar uma corrente aqui, eu e você, e a gente segurar e puxar até estourar, vai estourar onde? No elo mais fraco. Então, existem suplementações que vão ser para a vida, existem outras que vão curar. Só que qual que é a diferença disso? Eu melhoro estupidamente a qualidade de vida da pessoa e vou tirando as coisas ao pouco. Se a gente for pensar na medicina alopática, eu vou dizer, tá, beleza. Vamos lá. Eu tava com verme, entrou em depressão. Tá? Esse antidepressivo. Só que ela começa a ter mais colaterais para ela. Não consegue dormir, não consegue ter disposição. Tá, então toma um Rivotril. Aí a pessoa vai lá e não consegue nem dormir. Aí acorda, dorme, apaga, na verdade, não descansa e acorda cansada. Aí tem que tomar um Vimance. Só que daí ela começa a ficar ansiosa. Tá, então agora além do antidepressivo, além do Rivotril, do Vimance, tu vai tomar um ansiolítico. Só que daí ele começa a ter refluxo por causa disso. Tá, então começa a ter um omeprazol. Daí o omeprazol começa a dificultar a absorção daqueles nutrientes. Puta, a pessoa tem hipotireoidismo. Tosse introide de 75. Tô me sentindo ruim. Tô de 100, 125. Pô, cheguei a ter paciente com 250 miligramas de Synthroid por ano, ou qualquer coisa do tipo que vocês querem, que vocês acabam tomando sintético. Pô, e assim, tudo começou por quê? Porque eu já tô com subasmose. Da mesma forma que às vezes pegam algum paciente, de novo, vai virando uma bola de neve, né? Omeprazol, começa a tomar omeprazol e já começa a afetar o estômago. Aí o quê? Falta B12, B9. A pessoa vai lá e tem uma trombose, porque aumentamos o estranho tem um trombo. Aí tem que tomar anticoagulante, fitrinado. Aí, além disso, começa a dormir mal porque vai faltar esses nutrientes para o sistema nervoso central. Tá? Toma. Zopidem. Toma. Não deu certo. Vai para Rivotril, sabe? Enfim, por isso que às vezes vocês devem olhar, de repente, vai na casa da avó de vocês, por exemplo, de repente deve seguir essas orientações certinhas do médico. Cara, a minha avó toma uma cacetada de remédio. Cacetada de remédio. Por quê? Porque os médicos só querem, tá com isso, toma isso. Tá com isso, toma isso. Quando vai ver, tá tomando 10, 15, 20 medicações durante 20 anos, né? E, assim, não é questão de eu não querer ajudar, né? Eu quero, mas não me escuta. Poder do jalequinho branco, né? Léo, vou contar uma história para vocês. O meu avô paterno, ele teve infarto, ele teve câncer de intestino e ele teve câncer de estômago. Essas 3 coisas. Quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, eu vi o que ele estava fazendo quando ele teve câncer de intestino. E eu cheguei pro meu pai e falei, tá errado. A alimentação deles tem que ser X, Y, Z, por exemplo. Cetogênica hoje é utilizado para como tratamento de câncer. Adjuvante, normalmente, né? Por quê? Tirando o câncer hematopoético, que utiliza a vitamina como fonte de energia, todos os outros cânceres vão utilizar glicose. Dieta cetogênica é uma dieta muito baixíssima em carboidrato. Quase, praticamente sem glicose. Então, é meio como se tu matasse, assim, de forma bem simples, né? Como se tu matasse o câncer de fome. Enfim, meu avô comendo abacate com açúcar e tudo mais, bebendo, comendo pãozinho e tal. Tirar o miolo. Que raiva. Falei, pai, tá errado, vai piorar. Vai piorar, daqui a pouco o vô vai ter uma complicação. Infarto. E o médico lá, estatina, cortando isso, aquilo e tal. Cheguei e falei, pai, se eu vou continuar assim, vai piorar, vai piorar. Câncer de estômago, tira o estômago. E a alimentação continuava cagada, né? Foi na melhor nutricionista da cidade, foi no melhor médico da cidade. E eu, tipo, isso começou no primeiro, né? Daí, isso aí foi no espaço de 1 ano e meio, assim, vai. Quando ele tá no terceiro semestre da faculdade. E eu conversando com meu avô, com a minha família e tal, que chegou um momento que eu tava vendo o sofrimento do meu avô. E eu nunca fui de impor ninguém. Se alguém me pergunta, eu ajudo, né? Mas daí eu quis impor. Quis falar com meu avô, com a minha família e tal. E o que eu, Leonardo Simões, tive que escutar? Leonardo, então assim, você que está no terceiro semestre de faculdade, tu quer dizer então que você está certo e o doutor X, que é formado há 30 anos, está errado? Eu falei, ele está errado. No final das contas, não me escutaram, né?
No outro dia, eu cheguei e falei pro meu pai. Falei, pai, se prepara psicologicamente que até final do ano eu vou estar morto. Deu 4 meses, meu avô faleceu. Então, assim, tem certas coisas, na verdade, que não chegam ao ouvido de vocês, certo? Existem muitas coisas que eu passo por Instagram, putz, existe muita coisa que eu passo por Instagram, existe muita coisa que eu passo, na verdade, tentei passar pelo meu e-book, mas que às vezes não é viável, né? Não vou revelar nomes aqui, mas vou dar outro exemplo do câncer. Eu tive um colega de trabalho que ele foi formado em Harvard e ele era oncologista, tá? Lá no Nordeste. Você sabe quantos que ele recebia por quimioterapia que ele indicava? Escrevam aí, chuta o valor. Chuta. Pode escrever aí. Quero todo mundo que bote um valor. Aí. Vamos que as mensagens não aparecem aqui pra mim. 2.000, 10.000. Outro. 3. Galera, esse oncologista, ele recebia 60 mil reais por quimio indicada. Vocês acham que alguém vai falar de tratamento para câncer? Pelo amor de Deus. E detalhe, o plano cobre. Se o plano cobre, imagina o quanto de lucro esse cara não vai estar dando. Você, de novo, por que vocês acham que tem muitas coisas que não são ditas? Existem diversas formas de tratar um câncer, certo? Isso é uma das coisas que eu vou abordar com vocês. Confesso que hoje eu conheço várias coisas a respeito de tratamento para câncer, porque eu tenho pacientes que, que estão em processo de câncer, né? Mas confesso que ainda é uma área que eu preciso me aprofundar muito mais e vou me aprofundar para vocês, tá? E aí entra essa questão também, tipo, em questão, se aprofundar com vocês, por quê? Tá? Eu até comentei nos stories, não sei se chegou a ver, mas assim, a minha ideia aqui de fazer essa live com vocês é fazer essa abordagem bem ampla, tá? Para vocês entenderem que o corpo está interligado, né? Pessoal da área da integrativa, que a gente chama, trata como um todo, né? Vou dar um exemplo. Um cardio. Gente, não tem nenhum problema se você tem um amigo cardiologista, se você é cardiologista, ou se você tem alguma especialização. Mas assim, vamos partir do pressuposto que é benéfico beber vinho, por causa do resveratrol. Para eu conseguir uma quantidade significativa de resveratrol no vinho, primeiro que eu tinha que tomar litros, tá? Litros. Você tem uma cirrose antes disso. Mas assim, por mais que fosse uma garrafa por dia, ou 2, 3 taças, não adianta nada eu estar beneficiando o coração com resveratrol, sendo que eu vou estar fodendo com o fígado e acabando com a mucosa do meu intestino e com a mucosa gástrica. Por quê? Porque o corpo não é só o coração. Que adianta... o coração tá bom, beleza, morre do fígado. Tem um câncer do intestino. Não adianta de nada. Então, assim, a ideia é enxergar isso aqui como um todo. É enxergar o nosso corpo como um todo, certo? E, de novo,